Então, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês e nós temos pregado essa série de mensagens expositivas aqui no livro de Gênesis e estamos chegando agora ao capítulo 13, onde Abrão retoma o seu relacionamento com Deus. Vocês já vão entender isso aí, né? Na semana passada nós estudamos sobre as provações e as reações que Abraão teve, durante a sua peregrinação na fé. Abraão foi provado por falta de comida quando ele estava ali no Negueb, no sul da Palestina, e Deus permitiu que isso acontecesse com ele para que ele não se orgulhasse e nem relaxasse, abaixasse a guarda no seu relacionamento com Deus. Infelizmente nós vimos na semana passada que Abraão, agindo por conta própria, ele correu para o Egito para fugir do problema da fome ali no Negueb e iniciou então aquilo que eu chamei de um ciclo de falhas. Ele primeiro se apoiou na sua própria sabedoria e fez isso mentindo para Faraó, para se proteger. Ele temeu a homens, o próprio Faraó e os soldados, duvidando da promessa que Deus havia feito para ele, de que faria dele uma grande nação. Ele expôs a sua mulher, pensando em si mesmo, para se preservar vivo. Ele perdeu o seu testemunho de fé, trazendo pragas sobre Faraó, ao invés de bênção, que era o plano de Deus para a sua vida. Hoje nós queremos ver esse retorno de Abraão para dentro da vontade de Deus, para o centro da vontade de Deus. Eu coloquei o nome nessa mensagem de o centro da vontade de Deus. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 13 de Gênesis. Gênesis 13, vamos ler o capítulo todo, versos 1 a 18. Gênesis 13, 1 a 18. A palavra de Deus diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Negueb, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e essa campina, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Muitas lições, num capítulo longo, para a gente destrinchar, mas sem muita dificuldade de entendermos o que está acontecendo aqui.
A primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto com Abraão é uma lição de arrependimento. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, mas aqui temos os versículos que mostram esse arrependimento. Que diferença, né, nós vemos na atitude de Abraão nesse texto de hoje daquele que nós estudamos na semana passada. O capítulo, como nós vimos, né, ele começa com essa descrição exata do retorno de Abraão para o centro da vontade de Deus. Ele retorna pelo mesmo caminho que ele chegou até o Egito. Ele primeiro volta até o Negueb, depois ele vai até Betel, chegando até ali onde ele havia construído, erguido um altar e invocado o nome do Senhor. Como nós vimos na semana passada, em Apocalipse 2:5, Abraão observa onde ele caiu, né? Ele retorna lá para um novo recomeço. O texto lá de Apocalipse 2:5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, Abraão aqui busca aquele local onde Deus havia falado com ele. Ele busca receber novamente uma orientação de Deus, quem sabe um novo ânimo, um reforço das promessas que Deus havia feito para ele naquele local. Enfim, Abraão, ele deixa de agir por conta própria e ele demonstra agora o desejo de retornar no seu relacionamento com Deus. Queridos, e quantas vezes eu e você também não agimos assim, não é? Depois de nós andarmos obstinados atrás dos nossos próprios desejos e colhermos as consequências do nosso agir diante de Deus, nós voltamos arrependidos e buscamos restauração e nova orientação de Deus. Não funciona assim conosco também? Na verdade, essa dinâmica do nosso relacionamento com Deus, ela acontece o tempo todo, porque nós somos rebeldes por natureza. Mas tendo entregado as nossas vidas um dia para Jesus, nós lutamos contra essa nossa inclinação para o mal. Era exatamente essa mesma luta, desta mesma luta, que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 7, versos 22 e 23. Paulo, durante metade desse capítulo 7, vai falar dessa luta, né, do bem que ele quer fazer não faz, mas sim o mal. E nos versos 22 e 23 ele explica isso dizendo: porque no tocante ao homem interior, esse homem renovado, né, eu tenho prazer na lei de Deus, eu quero fazer o plano de Deus para mim. Verso 23, mas vejo que nos meus membros outra lei, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, né? Então, essa luta entre a minha natureza pecaminosa, os meus membros e a minha mente, que agora é a mente de Cristo, né? Quando nos entregamos para Cristo, a Bíblia fala que nós temos agora a mente de Cristo. A solução, Paulo também fala aqui em Romanos, capítulo 7, no verso 25, ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. A solução para Paulo é a solução para todos nós. Mas, além de nós agirmos também como Abraão, além da gente agirmos como Paulo, né, nós também agimos como Abraão muitas vezes. Nós retornamos a esses lugares que um dia nós tivemos encontros com Deus. Pensa se isso não é verdade também na sua vida, não é? Eu não estou querendo dizer um lugar, necessariamente um local físico, mas pode ser também. Abraão voltou para aquele lugar onde ele tinha erguido o altar, mas na nossa vida, ela também deve ser assim, cheio desses retornos à presença de Deus. Nós devemos ter encontros com Deus, e esses encontros só acontecem quando eu estudo a palavra de Deus, não é? Porque para Ele falar comigo, eu preciso estudar e meditar na sua palavra. Então, no final de cada dia, eu deveria retornar e invocar o nome do Senhor nos meus momentos devocionais. Talvez você faça de manhã, né? E você faz isso a cada dia. Talvez no meio da semana, eu posso retornar e me unir com parte da igreja reunida num pequeno grupo, para ouvir o conselho de Deus para a minha vida. Aos domingos, eu devo retornar à comunhão aqui na igreja,
onde eu creio de fato que o Espírito Santo de Deus age de maneira singular no seu povo. Abrão retornou a esse lugar onde ele tinha erguido o altar e se encontrado com Deus. E ali ele invocou novamente o nome do Senhor, diz o versículo 4. Com tudo isso, lembra-se que Abraão, ele continuava ainda matriculado na escola da fé. Então, as provações não vão desaparecer da sua vida. Mas dessa vez, Abraão vai reagir de maneira bem diferente da que nós vimos na semana passada. E a prova disso está aí, a sua provação, né? Está aí no versos 5 a 7. Dá uma olhada de novo comigo, né? Versos 5 a 7. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Eu fico imaginando quantas brigas de famílias, ao longo da história da humanidade, já foram causadas um dia pelo amor ao dinheiro, ou nesse caso, pelo excesso de dinheiro. Pode imaginar isso, né? Eles não estavam necessitando de dinheiro, os dois tinham dinheiro demais, e mesmo assim havia conflito. Hoje em dia não é difícil a gente ver brigas, né? Às vezes judiciais até, brigas por causa de dinheiro. Pessoas de uma mesma família que trabalham juntos, geralmente em empresas familiares, você vê muita briga entre os membros da família. Ou pessoas que discutem sobre uma herança que foi mal dividida. Toda vez que a gente acompanha um processo de uma herança que é deixada, sempre tem percepções de que, olha, eu estou ganhando menos, mas em vida eu já tinha recebido isso, mas agora não digo que recebi. Então, toda essa confusão por causa do dinheiro. Pessoas que costumavam amar umas às outras começam a se atacar agora por causa para conseguir mais dinheiro, né? E Abrão, né, como nós vimos, ele foi reprovado nos 2 testes primeiros da fé, mas ele passou com nota máxima nesse teste aqui, certo? Quando essa provação que envolveria riquezas, Abrão deu exemplo daquilo que todo cristão deve fazer quando se vê envolvido em disputas por bens materiais, coisas que nós devemos aprender com Abraão, né? Aqui então nós aprendemos essa segunda lição, além do arrependimento, a segunda lição de hoje. Abraão resolveu ser um pacificador ao invés de um encrenqueiro, né? Ele abriu mão da escolha da terra, né? O problema entre Abrão e Ló não foi a falta de terra, tinha muita terra, não foi falta de comida dessa vez, não foi a riqueza, como eu disse, os dois eram ricos, também não foi por causa dos pastores. Alguém disse uma vez que o coração de todo problema é o problema do coração, né? É isso que nós encontramos nessa passagem, né? O coração de Ló, como eu mencionei na semana passada, ele estava no mundo, não é? No conforto, na beleza, enquanto que Abraão agora só queria agradar a Deus. Esse era o alvo de Abraão. O coração de Abraão estava em agradar a Deus, mas o coração de Ló parece que ainda estava no conforto que ele aprendeu lá no Egito. É o que nós vamos ver aqui, né? Mais uma vez, a partir dessa contenda que existe, a gente vê também a necessidade de um deixar familiar. Lembra que no chamado de Abraão, Abraão deveria deixar a parentela, né? Ló está andando com ele, o pastor Rubens explicou sobre isso, né? Que de vez em quando haveria essa necessidade de um deixar familiar. E aqui, por uma necessidade, por uma incompatibilidade de alvos, mais uma vez isso vai acontecer. Abraão vai deixar Ló, exatamente porque um quer agradar a Deus, mas o outro está preocupado em manter aquele seu conforto, aquilo que ele aprendeu lá no Egito. Abraão, para
atender o chamado de Deus, ele não poderia se apegar às coisas materiais e nem se manter junto também com alguém que não tinha esse mesmo chamado que ele. Mas Abraão então se mostra como pacificador nessa disputa, não é? Em Amós 3,3 nós lemos: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Não havia acordo entre os dois. E no versículo 8 de hoje nós vemos Abraão agindo como pacificador. Ele diz: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Abraão agora parece que entendeu que se ele contendesse com Ló, ele traria um agravante para a sua vida, que era mais uma vez dar mau testemunho para aqueles que estavam com eles, para aqueles habitantes daquela terra, tanto os próprios pastores, como também cananeus e ferezeus que habitavam com eles. Então, quando nós cristãos brigamos uns com os outros, nós destruímos o testemunho do amor de Deus. Nós falamos um pouco disso também na semana passada, e quando eu penso um pouco nisso, né, eu me lembro assim que algumas vezes eu fui convidado por membros da igreja para ir na casa de um parente ou numa festa de aniversário para falar sobre Cristo, e porque esses membros queriam que os seus familiares tivessem uma aproximação das coisas espirituais. Mas infelizmente eu percebi que muitas vezes, né, conversando com essa família, eu percebi que eles sabiam mais dos problemas que aconteciam dentro da igreja do que aquilo que Cristo tinha feito por elas. Então, a briga em nosso meio destrói o nosso testemunho a respeito do amor de Deus. Vamos voltar para Ló. Ló, diferente de Abraão, ele pareceu buscar a sua própria vontade e não a de Deus. A gente pode ver isso agora, vamos ler nos versos de 10 a 12, como ele estava encantado por esse estilo de vida ali do Egito. Ele chega até a comparar a nova terra com o Egito. Verso 10 diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era bem regada como? Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O jardim do Senhor, uma referência ao Éden, né? Como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Então, o que parece que está acontecendo aqui é aquilo que Tiago descreveu na sua carta, né? Tiago, capítulo 4, verso 1, que diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Parece que o coração de Ló, ele continuava valorizando o conforto do Egito, as belezas da campina do Jordão. Parece que ele ainda fazia isso. Agora, pensa comigo se esse não é o mal dos nossos tempos. Numa sociedade que tem um forte apelo visual, onde as mídias sociais enfatizam aquilo que é bonito, prazeroso e confortável, onde você se torna popular quando você é capaz de viver um certo estilo de vida com muita fartura, como havia no Egito. Versículo 10 diz que a campina era bem regada, aquele local paradisíaco, não é isso que a gente vê as agências vendendo para a gente, né, passear no final de ano. Um jardim do Senhor, a referência ao Éden, como a terra do Egito, que era abastada por causa do rio Nilo, né, que regava toda aquela terra. Então, a valorização dessas coisas impediram Ló de perceber o perigo iminente. Um teólogo chamou aquela região de beleza condenada,
E ele falou isso porque o próprio versículo 10 diz, declara, que o Senhor destruiria aquela região. E nós sabemos que de fato isso aconteceu no capítulo 17 de Gênesis. Então a atração que Ló sentiu pela beleza da terra ofuscou a sua percepção da presença do mal. E mais uma vez eu pergunto, quantas vezes isso já não aconteceu comigo e com você também? Ao vermos a beleza de uma amizade, não percebemos o perigo que está por trás dela. Alguém vendo a beleza de uma moça ou de um rapaz, desconsidera o perigo que está por trás quando isso está fora da vontade de Deus. Alguém vendo a beleza de uma oportunidade de trabalho, ou às vezes a mudança para uma cidade dos sonhos, ou até para a mudança de igreja, uma vida mais confortável, tudo isso pode nos deixar cegos quanto aos perigos que estão por trás de algumas decisões. Abraão aprendeu que viver na parte seca da terra fazia parte dos planos de Deus. Mas Ló foi atraído pela possibilidade de fugir dos seus problemas, exatamente como Abraão tinha feito quando foi para o Egito. Abraão teve problemas no Egito porque ele estava no lugar errado. E Ló vai enfrentar problemas lá em Sodoma, porque também escolheu se mudar para o lugar errado. O que você tem planejado para se livrar da situação que Deus te colocou? Para sair do lugar onde Deus te trouxe? Um emprego difícil? Um casamento com problemas? Uma igreja imperfeita? Um vizinho que te incomoda? Queridos, tomem muito cuidado. O que hoje te atrai e parece uma facilidade, um local de descanso para fugir dos problemas, pode esconder perigos que você só vai descobrir quando estiver lá, quando talvez seja tarde demais. Às vezes a mudança nem parece um erro para nós. E foi assim com Ló, Ló é descrito na Bíblia como um homem justo. Lá em 2 Pedro 2, 7 e 8, diz que Deus livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, moradores de Sodoma, porque este justo, diz a palavra de Deus, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas deles. Deu para entender o que está acontecendo aqui? Que mesmo Ló sendo justo, ele não percebeu o perigo da mudança para uma terra mais confortável, que aparentemente o levaria para longe dos problemas. Aquela história de que a grama do vizinho parece mais verde do que a nossa. Por isso, não tome decisões para fugir da situação em que você está, e sem buscar a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Terceira lição que nós aprendemos aqui hoje tem a ver com o altruísmo de Abraão. No Egito, Abraão expôs Sara para defender sua vida, mas agora ele volta para o altar em Canaã e coloca Deus em primeiro lugar, e depois Ló, o seu próximo. Como líder, ancião daquele acampamento, Abraão tinha todo o direito de decidir a questão, dizendo para Ló: olha, Ló, você fica aqui, ou então você vai para lá, e resolver de maneira autoritária aquela questão. No entanto, ele deixa Ló escolher primeiro. Abraão deu para Ló o direito de escolha da terra, como se ele fosse o dono dela. O que mostra para nós Abraão agindo agora por fé novamente. Ele agora crê novamente que aquela terra seria dele. Por isso ele fala assim: escolhe, vai aí, pode escolher. E Abraão, ao passar por mais essa provação, ele age com amor, dando preferência para Ló. A respeito disso, o apóstolo Paulo nos fala em Romanos 12:10: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra
uns aos outros. Romanos 12, 10. E aqui mais uma vez nós temos algo para aprender com Abraão. Agindo com fé, consciente de que Deus lhe daria toda a terra, não teve medo de abrir mão da escolha e não se apegou ao seu direito. O cristão espiritual não insiste nos seus direitos. Pelo contrário, ele dá a preferência ao próximo. Como você tem resolvido os seus conflitos? Como um pacificador, abrindo mão dos seus direitos, preferindo honrar o seu próximo, dando a ele a preferência? Paulo também fala sobre isso aos Filipenses, lá em Filipenses 2,4, dizendo: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vida altruísta. Em quarto lugar, aprendemos no texto de hoje a confiar mais em Deus. Qualquer que fosse a decisão de Ló, Abrão não estava preocupado com o futuro, porque ele sabia que tudo estava nas mãos do Senhor. Apesar de Abrão nunca ter lido o texto de Mateus 6,33, ele praticou exatamente isso com Ló. Mateus 6,33, em Mateus 6,33, Jesus ensina: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ló, em vez de erguer os seus olhos para o céu, levantou os seus olhos para a campina do Jordão e se mudou para lá. Os olhos veem ou desejam o que o coração ama. Abrão tinha tirado Ló do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do coração de Ló. Queridos, a maneira como nós vemos as coisas determina como será a nossa vida. Dependendo de onde eu colocar os meus olhos, meu coração, os resultados da minha vida vão ser diferentes. Os olhos de Abrão estavam de novo voltados para a cidade santa de Deus, e ele caminhou com o Senhor até herdar as suas bênçãos. Podemos ver isso lá em Hebreus 11:16, onde diz que Abrão aspirava a uma pátria superior, isso é, celestial, e por isso Deus lhe preparou uma cidade. Os olhos de Ló se fixaram naquele lugar agradável, porém perigoso, e com isso ele colheu tragédia e vergonha para a sua vida. Ló teve uma excelente oportunidade de se tornar um grande servo de Deus enquanto andava com Abrão, dentro do plano de Deus. Mas em Sodoma, ele ficou sozinho. No versículo 10, Ló olha para Sodoma. No verso 12, ele estende as suas tendas até lá. E a gente sabe que no capítulo 14, verso 12, ele se muda para dentro da cidade. Em vez dele ser um peregrino dentro da vontade de Deus, ele decidiu fixar morada aonde lhe pareceu mais confortável, e afastando assim as bênçãos do Senhor da sua vida. Talvez para Ló o povo de Sodoma não parecesse tão mal assim, mas para Deus se tornou a indicação de um afastamento da sua vontade. Então, queridos, mais uma vez, eu não sei no que você tem colocado os seus olhos. Talvez em ser o melhor na sua área profissional, talvez em ficar rico, e gastar com o que quiser, ou encontrar a pessoa dos seus sonhos, ou então se sentir popular como aqueles homens de Babel queriam. Eu não sei. Mas o que eu sei é que fixar os olhos e o coração naquilo que parece bom, mas sem consultar o Senhor, o levará a tragédia e vergonha. Por isso é importante conhecermos a vontade de Deus. E essa é a quinta lição que Abraão nos ensina. A conhecer e seguir a vontade de Deus, Abraão deixa Deus escolher por ele. O texto diz que depois que Ló vai embora
Abraão se encontra com Deus novamente. E a expectativa de um novo encontro com Deus que Abraão tinha, quando retornou àquele lugar, agora se torna realidade, nos versículos 14 a 18. Deus vai falar com Abraão ali, versos 14 a 18 do nosso texto de hoje, capítulo 13 de Gênesis. A palavra de Deus diz assim: ergue os olhos, Deus falando com Abraão, e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e o ocidente, para toda essa terra que vês. Eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Mais uma vez, Ló levantou os olhos por conta própria e viu que o mundo tinha aquilo que o mundo tinha para lhe oferecer. Mas Deus convidou Abrão para levantar os seus olhos agora e ver o que ele mesmo tinha para dar. Ló escolheu o que acabou perdendo, mas Deus deu para Abrão o que ele nunca perderia. Ló escolheu para si mesmo o que desejava, mas Deus disse a Abraão: eu te darei o que eu decidi te dar. Que contraste, não é mesmo? E que dura decisão é essa? Viver aquilo que nós mesmos escolhemos para nós, ou aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. Ló perdeu sua família, mas Abraão recebeu a promessa de uma família tão grande que não poderia ser contada. Deus aqui reforça as suas promessas com Abraão, e lhe dá a terra de Canaã e também essa descendência numerosa. Abraão só precisou crer para começar a desfrutar da promessa. Aplicando para nós hoje, quando nós cremos em Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus nos promete também toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo. É isso que nós lemos lá em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. As regiões celestes, aqui nesse texto, não significa que nós só vamos receber quando nós chegamos lá no céu, mas indica que em Cristo o seu reino já tem início na minha própria vida. Sendo assim, mesmo que eu não esteja no céu ainda, o nosso chamado em Cristo já é celestial. O poder para viver o nosso dia a dia já é celestial. A provisão de Deus para nós já é celestial. E com ela tudo mais que nós desfrutamos nessa vida em Cristo Jesus. Em Cristo, então, nós temos uma herança, que eu começo a desfrutar quando eu me entrego para Ele, mas que eu vou gozar de maneira completa quando eu estiver na eternidade. E para terminar, nós temos uma sexta lição no texto de hoje. Abraão nos ensina a adorar. Abraão não apenas ergue os olhos, como Deus pediu para ele fazer, ele não apenas percorre aquela terra, como está no verso 17, mas ele também levanta um altar e adora a Deus. Adora a Deus por quem Ele é. Abraão peregrinou na terra conforme Deus o dirigia e construiu um novo altar de adoração lá nos carvalhais de Manre, perto de Hebrom. E por que essa região? A Bíblia não explica, assim como não explica parte da trajetória dele, aquela primeira peregrinação dele. Mas o que nós podemos ver aqui é que Abrão, assim como naquela primeira fase da peregrinação, de Harã até Betel, aqui Abrão de novo vai construir um altar de adoração para reconhecer e agradecer o agir de Deus na sua vida, para invocar o nome do Senhor e dizer: Senhor, para onde agora? O que eu faço agora? Queridos, a adoração verdadeira
é essa, né? É fruto de um relacionamento de conhecimento e obediência a Deus. Então, se você não tem tido ânimo para vir para a igreja adorar, se você não tem vivido a vida cristã com alegria, mas para você é um fardo pesado que você tem carregado, é possível que seja porque você tem conhecido e obedecido pouco a Deus. Abraão caminhava em comunhão com Deus agora e o seu coração estava satisfeito. Olhando para a peregrinação na fé de Abraão, até aqui, nós podemos perceber uma clara batalha espiritual. De um lado, nós temos Satanás querendo usar as circunstâncias, as pessoas, a própria inclinação de Abraão para tentar extrair o que há de pior na vida dele, e Satanás faz isso conosco também. Do outro lado, né, Deus em sua sabedoria e soberania usa tudo isso para nos provar e extrair de nós o melhor, para nos fazer progredir na escola da fé, como falamos na semana passada. Abraão foi reprovado nos 2 primeiros testes porque recorreu à sabedoria humana em vez de permanecer confiante na palavra de Deus. Mas hoje nós vimos que ele passa no 3º teste de forma maravilhosa, porque ele deixou que Deus reassumisse o controle da sua vida. Queridos, todos nós temos áreas em nossas vidas que precisamos deixar Deus reassumir o controle, não é mesmo? Em nossa peregrinação na fé, nós precisamos andar mais perto de Deus, nos submetermos aos seus planos, se nós quisermos viver vidas bem-sucedidas aos olhos de Deus. Qual é a área da sua vida em que você tem agido por conta própria? E que Deus precisa então reassumir o controle? Falta arrependimento? Falta essa busca de unidade, agindo como pacificador? Tem sido a fuga da realidade sem consultar a Deus? Falta de temor, amor ao próximo, de confiança em Deus ou de adoração verdadeira? Qual é a área da sua vida que Deus precisa reassumir o controle? Quero terminar esse nosso tempo com uma oração, falando com o nosso Deus e colocando tudo isso diante dele. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, sonda o nosso coração e dá-nos, Senhor, em primeiro lugar, arrependimento das nossas práticas que te ofendem, Senhor. Nos mostra, Senhor, as áreas que nós temos agido por conta própria. E nos faz, Senhor, retornar para os seus planos para a nossa vida. Pai, verifica se nós temos de fato mantido a nossa união com uma atitude altruísta, de amor ao próximo, que dá preferência para os nossos irmãos, e assim mantém um bom testemunho do teu amor em nossas vidas, Senhor. Senhor, não permita que nós coloquemos os nossos olhos, o nosso coração naquilo que não vem de Ti. Não permita que nós busquemos escapes, atalhos na vida para situações em que o Senhor tem nos colocado. E tem nos colocado para nos fortalecer na fé. Escapes que ignoram os perigos das nossas escolhas. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti e nos Seus planos para as nossas vidas, de maneira que isso se reflita numa vida de adoração verdadeira. Adoração que provém do conhecimento e obediência do Senhor. Pai, tem misericórdia de nós, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.